Aqui é a montagem do circuito com Arduino do sensor de distância. Nesta configuração aqui, a depender da distância, né, do obstáculo, vai acender verde, amarelo ou vermelho. Né? A programação, como nós vamos ver adiante, né, ela calcula a distância para distâncias acima de 30 centímetros, ela vai acender o verde. Para distâncias entre 30 e 10 centímetros, ela vai acender o amarelo. Para distâncias mais próximas, menor ou igual a 10 centímetros, ela vai acender o vermelho. Né? Aqui o sensor de som, né? O sensor de ultrassom, tem esses pinos, essas configurações aqui, onde a ligação do negativo, aqui à direita, esse pino mais à esquerda é o positivo, o VCC, né? Esse pino aqui, o segundo da esquerda para a direita, é o trigger, ou o emissor de som, e aqui é o próximo pino, é o pino do eco, ou seja, o Arduino é programado para pedir, né, que seja emitido um som, que esse dispositivo emita o som, então ele ativa esse pino aqui, o trigger, que ele denomina aqui como emissor de som. Né? E, ao mesmo tempo, esse dispositivo que recebe o som, ele espera captar o mesmo som que emitiu. Então, neste momento, ele ativa esse pino aqui, e o Arduino capta esse sinal, e aí faz o cálculo da distância. As conexões aqui do LED já foram vistas em sequências anteriores, né? Então é só a parte do circuito que calcula, né, o sensor de calcula a distância, né, por meio desse sensor de distância. Distância, aquele apresentado anteriormente no vídeo, né, que pode ser a base para a construção de outros dispositivos planejados nessa sequência didática. Vamos aqui ao básico, o programa Arduino em linguagem de bloco é essa. Né? O programa inicia definindo uma variável e colocando o valor 0 nela, a distância corrente, ou seja, naquele momento em que a distância vai ser calculada em função do eco. Então entramos aqui, repetir para sempre, né? Aqui é o loop infinito, ou seja, enquanto o Arduino estiver ligado, essa iteração vai ocorrer. Né? Primeira coisa que acontece aqui, dentro dessa iteração, é a leitura do sensor de distância, ou aquele sensor ultrassônico. Né? Colocamos que o pino 4 do Arduino, né? O pino digital 4, é o emissor de som, trigger, né? E o pino 5 é o eco. Então, ele vai receber pelo pino 5 a informação, né, o momento do eco, né, o som, né, e no pino 4 ele vai emitir o som, ou seja, a gente vai pedir para o sensor, né, o Arduino vai pedir ao sensor para emitir o som, e o pino 5 vai ser responsável pela recepção do som. A diferença entre a emissão e a recepção, né, o tempo, ele calcula a distância e entrega esse valor a essa variável que eu chamei de distância corrente. Né? Eu apago todos os LEDs, né? O vermelho, o verde e o amarelo, estão nesses pinos aqui, 10, 11 e 12. Né? E agora eu pergunto, né? Faço aqui a comparação. Né? Se a distância calculada aqui, entregue aqui, né? Se a distância for menor do que 10, ou se for igual a 10, ou seja, se for menor ou igual a 10, então acenda o LED vermelho. Ou seja, o pino 10 vai ficar alto, né, e o LED vai acender. Se não, né, se não for, essa condição não for atendida, for maior do que 10, né, se for maior do que 10 e se for menor do que 30, ou seja, se estiver no intervalo entre 10, um pouquinho maior do que 10 e um pouquinho menor do que 30, ele vai acender o LED 12, né? Ou seja, o LED amarelo, com o pino 12 do Arduino vai ficar em estado alto. Assim, né, se essa condição não for atendida também, se a distância for maior do que 30, então ele vai acender o LED verde, o pino 11. Né? E aqui, muito rapidamente, ele vai repetir essa função, apaga todos os LEDs,
Só que isso acontece numa velocidade tão alta, né, tão alta que a gente vai ver sempre um dos três LEDs aceso, certo? Então, no efeito, né, visual, a gente não percebe, dado a velocidade com que os LEDs apagam e acendem, né, vai sempre ficar um dos três LEDs aceso, a depender dessa distância calculada aqui, né? Então, esse programa ele permite indicar, né, a proximidade de um obstáculo no sensor de distância. Bom, aqui é o nosso experimento em execução, né? Note que na proporção que a gente aproxima o objeto, né, o obstáculo, o estado do semáforo muda. Então, ficou vermelho porque está menor do que 10 centímetros essa distância. Entre 10 e 30 centímetros vai ficar amarelo, assim como foi programado. E acima de 30 centímetros ele fica verde. Essa é uma aplicação luminosa, mas nada impede que seja utilizado ali um buzzer, né? um alto-falante para emitir um som para outras aplicações, como podemos fazer nessa sequência didática.